Livro de Jó, no capítulo 2, verso 4 a seguir. O título da mensagem diz assim: a adversidade e a cruel aflição de Jó. Mas o título que eu coloco nesta mensagem é o momento da provação. O momento da provação, o momento da adversidade, o momento da luta. E houve um grande confronto aqui nessa passagem. Confronto entre Deus e o diabo. Então o título que eu coloco nesta mensagem desta noite, um grande confronto. Diz assim o verso 4. E então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amém? Só até aqui. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Amados irmãos e distintos companheiros de ministério, eu sei que o livro de Jó, muito conhecido, sei que alguns de vocês já ministraram, já falaram sobre Jó, mas cada vez que eu leio a palavra do Senhor, cada vez que eu medito na palavra do Senhor, o Senhor faz jorrar, transbordar águas vivas por dentro de nós. Então, por esse motivo, essa madrugada eu estava já lendo a palavra e Deus colocava essa palavra para ministrar aqui nessa noite. Sobre Jó, um grande conflito. Porque quando eu li essa mensagem, eu percebi um grande conflito entre Deus e o diabo. Permitam-me, amados irmãos, retornarmos alguns versículos, para não dizer capítulo 1, para explicar um pouquinho sobre a vida de Jó. Eu sei que todos nós conhecemos, todos nós já ouvimos falar desse servo maravilhoso, a qual nós podemos extrair grandes exemplos para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Jó era um homem que o próprio Deus deu testemunho dele. Quando Deus disse: observaste meu servo Jó, nós vamos ver a seguir, Deus estava dando testemunho de Jó. E quando eu leio o capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, logo no começo da mensagem, eu posso ver algo que me chama a atenção, que Jó era um homem que procurava se desviar do mal. Jó procurava fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que na terra de Uz, Jó era muito considerado por onde ele passava. Nós podemos ver que Jó era tão considerado que por onde Jó passava, ele era cumprimentado pelas pessoas, pelos adultos, pelos anciãos, até os jovens cumprimentavam Jó. Bom dia, Senhor Jó. Jó era uma pessoa, eu diria, uma grande referência para nós e também naquela época. Amados, nós sabemos que o livro de Jó diz alguns eruditos que foi escrito por Moisés, não é verdade? Verdade. Moisés escreveu o livro de Jó, embora também Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, não é verdade? Então nós podemos ver que Moisés é um homem que tinha uma certa afinidade com Deus, assim, muito grande. O livro de Jó é um livro considerado um livro poético. Na verdade, nós conseguimos extrair grandes poesias do livro de Jó. Deus fala conosco de maneira tremenda, edificante. Embora, quando Moisés escreveu o livro de Jó, obviamente ele não conheceu Jó. Jó é contemporâneo de Abraão, isso há mais ou menos 4.100 anos atrás. Então é natural que ele não conhecesse, ainda não conhecia Jó. Nós sabemos que, também segundo a Bíblia Sagrada, que nos deixa bem claro que Jó, o livro de Jó, é o primeiro livro a ser escrito na Bíblia Sagrada. Não é Gênesis, é o livro de Jó. Foi escrito por Moisés quando estava no exílio. Mas permita-me agora adentrar na mensagem. Então, nós já temos um pouco de referência sobre a vida de Jó. Homem íntegro, homem reto, desviava-se do mal. Um homem que quando passava lá na terra de Uz, as pessoas cumprimentavam a Jó e ele servia de referência. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, na verdade, uma família abençoada. E logo no começo de tudo, eu vejo a preocupação de Jó com a família dele, na verdade? Enquanto os seus filhos estavam no banquete, enquanto seus filhos estavam banqueteando, a Bíblia diz que Jó fazia oração pela sua família. O que é que eu aprendo com isso? É que um homem de Deus, ele
zelar pela sua família. Aleluia, Jesus. Família é prioridade para Deus. Um homem que não tem o exemplo de Jó, que não zela pela tua família, não tem como dar bons exemplos. Então eu vejo Jó aqui um papai maravilhoso, mas a Bíblia nos diz, amados, que um dia na vida desse homem que Deus deu testemunho, que Deus falou: observaste meu servo Jó, ele é íntegro, ele é reto. Um dia na vida dele, ele passou por grandes aflições. E nós sabemos, quando fazemos o estudo detalhado, que a luta de Jó não durou dias, durou meses. Eu vou chegar lá, mas permita-me logo no começo desta mensagem lhe dizer o seguinte, que a Bíblia deixa bem claro que um dia, quando os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, o diabo, Satanás, também se apresentou. Um grande intruso estava presente. E quando eu li essa mensagem que diz: os filhos de Deus se aproximou ao Senhor, logo eu entendi que os filhos de Deus significam os anjos do Senhor. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 2, faz alusão a essa passagem quando diz que os filhos do Senhor vieram aqui à terra. Gênesis 6, versículo 2. Então os filhos do Senhor que se apresentaram eram os anjos do Senhor. Mas se apresentaram para quê? Para falar o quê? Anjos são mensageiros. Mensageiros, eles levam e trazem mensagem. Então eu quero crer que foram levar alguma mensagem a Deus do que tinha feito aqui na terra. Foram prestar relatório ao Senhor. E nesse diálogo, o diabo, Satanás, se aproveitou-se e também se aproximou. Eu acredito, a Bíblia não dá detalhes. Onde foi esta reunião? Em que lugar foi feita esta reunião? Uma coisa eu tenho certeza: não foi no Santo dos Santos. Não foi. Por que não foi no Santo dos Santos? Porque de lá ele foi expulso e para lá nunca mais ele voltará. Glória a Foi Deus. em alguma região celestial, mas não lá no Santo dos Santos. Ele não pode voltar para lá. Verdade, meu Mas Deus. diz a Bíblia que, aproveitando agora a visita dele, o Senhor pergunta: olha, Satanás, de onde vens? E nós já sabemos, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse: observaste meu servo Jó? Olha, já que estava rodeando a terra, passeando, então viu meu servo Jó? E como é que ele é íntegro, como é que ele é reto, olha como é que ele se desvia do mal. E aí começou Deus a abrir um diálogo agora. Mas a Bíblia diz, amados irmãos e distintos companheiros de ministério, que o inimigo agora lançou uma palavra dura para Deus, dizendo o seguinte: quando Deus começa a falar sobre Jó, quando Deus começa a mostrar a qualidade de Jó, o versículo 9 diz assim: o diabo: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? A palavra debalde significa sem razão. O que é que o diabo está dizendo para Deus? Porventura, Jó teme ao Senhor sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Ele estava indiretamente dizendo para Deus: olha, se ele é íntegro, se ele é reto, sabe por quê? É porque o Senhor cercastes com bens. O Senhor multiplicou os seus gados. A sua família é abençoada. Ora, sem razão, a palavra debalde significa, o inimigo estava dizendo o seguinte: Deus, olha, sabe por que ele se serve? Porque o Senhor está abençoando a vida dele. Ele estava indiretamente acusando Deus e está subornando a Jó para ser fiel. Então, em todas as oportunidades que o diabo tem, ele procura sempre criar uma situação constrangedora, não é verdade? E ele disse: então, faz o seguinte. Deus, vendo a fidelidade de Jó, a sinceridade, e Deus disse: então vai lá, toca nos bens dele. Já que você acha que a questão é essa, então vai lá e toca nas coisas materiais dele. Amados, eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. A Bíblia deixa bem claro que de repente vieram sucessões de tribulações, sucessões de lutas na vida de Jó. Estava tudo normal, mas de repente começam a vir agora notícias para Jó e começam a vir pessoas a lhe trazerem relatórios negativos, a dizerem: Jó, os sabeus deram em cima agora, Jó, roubaram os nossos animais, e os teus animais, e mataram a fio de espada os seus empregados, porque Jó era um grande empresário e tinha muitos funcionários, e vieram outros e diziam: Jó, fogo do céu caiu, Jó, e acabou com o teu animal. Pronto, uma situação, um monte de palavras, e Jó, quando ouvia, sem dúvida alguma, Jó ficava triste. Mas a última tragédia, a última palavra que vieram trazer para Jó, eu tenho certeza absoluta que desmontou espiritualmente falando. Por quê? Chegaram e disseram: Jó,